um dos conteúdos que vocês mais pedem desde 2025, quando isso virou um fenômeno nas redes, é sobre traqueamento. Eu já trouxe outros vídeos aqui sobre traqueamento, mas um dos vídeos que vocês pedem muito é sobre traqueamento, por exemplo, de FPV. Voo de drone. Hoje em dia, o mercado que está extremamente aquecido é o mercado imobiliário e eles utilizam muito os voos de drone. Nós já tivemos aí essa fase, esse boom de IA, onde as coisas vão se transformando. Isso é muito legal, só que as pessoas ainda querem ver a verdade, a realidade. Por isso, esse trabalho aqui é tão importante, essa ferramenta vai mudar tudo. Eu vou te convidar agora a participar dessa aula, lembrando que não guarde nada como decoreba, tá? Se você tiver qualquer dificuldade no meio do processo, volta o vídeo, assiste de novo, salva ele nos favoritos, curte, compartilha, faz o que você quiser, mas não deixa de voltar a ele se você tiver alguma dúvida. A ideia aqui é que você não decore, mas que você aprenda. Isso é mais importante que qualquer coisa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por muitas vezes, quando eu estava aprendendo a trabalhar com After Effects, fazer um motion design, eu salvava os vídeos que eu tinha interesse, que eu mais curti ali nos meus favoritos, e toda vez que eu ia aplicar um efeito, eu voltava nos favoritos e assistia novamente, mas só aquele pedacinho que o cara ensinava, sabe? Eu praticamente já sabia mais ou menos em que ponto tava, ia saltando o vídeo até chegar naquele momento, e aí então lembrei como é que faz, voltava no vídeo lá e aplicava o efeito. A conclusão é que eu nunca aprendia de verdade, eu só copiava. Isso não é profissional, cara, isso não é legal, isso não é coisa de quem tá visando melhorias no futuro, no trabalho, no profissional, até mesmo na ética, tá? Então a regra aqui é clara, você vai assistir essa aula inteira, não vai parar em nenhum momento para abrir o After e tentar reproduzir, você vai simplesmente aprender. Depois que acabar essa aula, você pode abrir o After Effects e aplicar os efeitos. Se você não lembrar de alguma coisa que eu falei, você vai assistir meu vídeo novamente. Jamal, assisti 2 vezes e ainda não lembro. Então larga de ser preguiçoso, clica nos botões no After, tenta achar aonde foi que eu utilizei o recurso. Às vezes que eu mais guardei de verdade as funcionalidades foi quando de tanto errar, de tanto me frustrar, eu acertava. Quando eu acertava, nunca mais eu esquecia aonde estava a bendita ferramenta ou efeito dentro do After Effects. E é por isso que hoje em dia eu sou careca, porque eu tô cheio de informação aqui para compartilhar com vocês. Bora para a aula? Vamos com tudo. Para nossa aula de hoje, então, eu trouxe esse voo aqui de drone. E como eu falei, a gente vai inserir alguns elementos nessa cena para interagir com o visual. Vai ficar muito legal isso aqui. E primeiro você precisa entender o que faz um traqueamento, tá? O traqueamento do After Effects ou de qualquer outro programa, plugin, ele vai compreender o que tem na cena, principalmente as coisas que tem contraste. Eu vou te dar um exemplo aqui bem básico. Olha, eu vou colocar aqui um fundo branco para servir de exemplo. E agora eu vou colocar uma bolinha cinza aqui no meio, ó. Cadê a corzinha? Vou colocar cinza assim, ó. Visualmente, quando você olha aqui para nossa tela, você consegue entender perfeitamente a bolinha cinza no branco, certo? Aonde que está o problema? Eu vou colocar aqui, ó, marcação P de posição, vou colocar outra marcação aqui, ele vai ficar aqui, ó. A primeira marcação vai ficar aqui, a segunda aqui. E ele vai repetir esse processo. Vou colocar aqui, ó, loop, alt, ping pong, para ficar indo e voltando, ó. Mas eu vou aumentar aqui a velocidade, ó. O que acontece? Só de eu colocar em movimento, você repara que a bolinha já começa a ganhar uma certa deformação. Os limites, já que seria o começo aqui, ó, o começo é aqui, pronto. Aqui ele vai ficar o loop perfeito. Ele começa a perder um pouco a limitação exata da bolinha. Agora você quer ver piorar um pouco mais? Olha, eu vou diminuir ainda mais o tempo. Agora o After praticamente não consegue entender o limite da bolinha. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando você tem pouco contraste, o After não vai conseguir entender o movimento. Agora, se eu colocar a bolinha preta e vou mandar fazer a mesma coisa, ó. Olha como é que ele já consegue ainda mais, ele consegue ter mais noção do limite da bolinha, mais do que o cinza. Isso porque baixo contraste ao cinza, alto contraste ao preto, preto no branco, alto contraste. Então, olha, nessa cena que nós temos aqui, nessa cena que nós temos do drone, nós temos o baixo contraste e o alto contraste. Vou te dar o exemplo mais uma vez, olha. Se eu quiser pegar alguma coisa que está dentro dessa cor aqui, ó, eu não tenho muito contraste. Agora, se eu colocar dentro dessa, sei lá, esse musgo aqui, ó,
é alto contraste, musgo e o marronzinho do fundo. Aqui nós temos alto contraste. Agora, essa cor clarinha aqui com esse marrom de fundo, baixo contraste, não vai dar certo. Então, sempre que você for fazer um traqueamento no After Effects, lembra de pegar coisas com contraste, até mesmo o nariz. Se você for traquear o meu rosto, a bolinha do meu nariz tem um alto contraste com a minha pele, certo? Porque aqui é uma tonalidade mais escura devido à sombra e aqui mais claro. Então, se eu traquear essa região, eu consigo pegar. Como nós vamos fazer um traqueamento de movimento, aqui nós vamos fazer o seguinte, olha. Vamos pegar uma cena aqui interessante. Primeiro, deixa eu te mostrar onde é que fica o traqueamento, tá? Eu vou fechar esse painel aqui de tracker para mostrar para você onde é que fica no seu. Você vai vir aqui o Window lá em cima, tá vendo? O Window. E nós vamos ver aqui, ó, Tracker lá embaixo, tá? Acessa ele e ele vai te dar esse painel. Talvez esteja solto em outra posição, você vai encontrar no seu After aí e posicionar onde você achar melhor. No meu tá aqui. Nós temos várias opções. Ó, deixa eu selecionar a camada. Seleciona a camada para ativar as opções. Aqui nós temos 4 opções. Track Camera, Track Motion, Warp Stabilizer, Stabilize Motion. Não vou falar sobre todos eles hoje porque o nosso objetivo é apenas um. Então nós vamos no Track Câmera, beleza? Aqui nós vamos fazer um traqueamento mesmo para a câmera. Então aqui, ó, com a camada selecionada, clique em Track Câmera e vamos deixar o After Effects reconhecer essa cena. Ele vai fazer o quê? Ele vai mapear o ambiente e colocar alguns alvos para que a gente possa demarcar a movimentação. Você já vai entender o que eu quero dizer. O que eu vou te adiantar é que esse processo pode demorar um pouco dependendo da quantidade de contrastes no seu vídeo. Sim, é como eu tô falando. Ele vai mapear o terreno, cara. Ele vai entender até as curvas, assim, ó, sabe? Uma profundidade de campo. A gente chama de depth map. Então ele vai fazer tudo isso para te preparar a melhor oportunidade para você utilizar o recurso. Eu já volto assim que ele terminar de avaliar essa cena. Prontinho, pessoal. Olha só como é que ficou agora. Olha, essas marcações estão pegando os contrastes. Olha que interessante, cara. Eu acho isso maravilhoso, cara. Acho a coisa mais linda do mundo. É simplesmente como é que eu posso dizer assim, ó? Antes de IA, antes de toda essa modernidade, essa facilidade de prompt, isso aqui já existia, cara. E era um recurso muito pouco utilizado, inclusive. Poucas pessoas conheciam como utilizar essa ferramenta. Uma das coisas que me projetou muito no mercado foi ser curioso sobre isso e aprender como funcionava, tá? Então eu vou mostrar para vocês como isso aqui ainda é atual. Olha, temos aqui, né? Quando você passa o mouse por cima, olha o nosso alvo aqui, ó. Isso aqui é o que vai ditar o mapeamento na nossa tela. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Presta atenção. Eu vou pegar lá na frente, ó, lá embaixo, tá vendo? Uma região mais distante, não aqui em cima, porque se eu marcar aqui em cima alguma coisa, vamos marcar aqui, ó. Vamos supor que eu marquei aqui. Quando eu caminhar, logo o alvo vai sumir. Então já parou de mapear. Então vou lá na frente pegar uma cena aqui, tá? Eu sempre faço esse círculo. Veja bem, tem gente que vai fazer assim, ó, vai clicar e selecionar esse alvo. Qual é o problema? Ele não tem uma direção ou posicionamento correto que me faça confiar de que ele está alinhado com o que eu quero de perspectiva. O que eu quero dizer com isso aqui? Ó? Vamos supor, aqui em cima, se eu clicar neste alvo aqui, ó. Não, vou selecionar um grupinho de alvo aqui, esse. Tá vendo que ele está na posição correta com o morro? Tá de acordo. Por quê? Porque eu selecionei vários. Então, vários ele já entendeu a profundidade, a inclinação desse alvo, e aí ele já gerou para mim, certo? Então vou ali embaixo, olha, e vou fazer assim, ó, uma marcação lá embaixo numa região. Deixa eu ver aqui, assim ficou bom. Tá bem longe, quer dizer, o meu drone vai voar bem até que meu alvo suma. Agora, como é que eu aplico isso? Uma vez que eu selecionei os ícones, inclusive deixa eu ajudar vocês aqui, ó. Se você tiver alguma dificuldade para visualizar essas marcações, olha, Track Point Size, você pode aumentar aqui, ó. Você pode sim selecionar lá embaixo, olha, as áreas lá embaixo, você pode fazer tudo isso aqui, ó, tá vendo? Mas eu quero aqui, então eu vou reduzir aqui o tamanho dos alvos, não precisa ser tão grande para mim, vou colocar no tamanho 100, mas às vezes você está fazendo uma imagem que está bem distante, é bom você aumentar o tamanho dos alvinhos ali, ó. Tá marcado. Target Size, aqui é a mesma coisa, só que com o nosso alvo maior, olha, eu posso diminuir e aumentar, vou deixar desse tamanho aqui, tá? Agora, como é que a gente vai aplicar? Depois de selecionar e ver que o alvo está correto, nós clicamos com o botão direito, nós vamos em Create, Sólido and Camera, tá? Então vamos usar o sólido, olha, quando clicar o sólido, selecionar o sólido, ele já vai ficar esse quadrado. Agora esse quadrado já vai permanecer no vídeo inteiro. Presta atenção, ó. Enquanto eu movimento, olha ele andando junto comigo. Viu só? Então aqui já facilitou minha vida, porque tudo que eu aplicar agora
eu vou aplicar e eu vou linkar com esse sólido. O que eu gosto de fazer que é o seguinte, o meu sólido está deitado. Ele está deitado porque assim foi aplicado. O que eu gosto de fazer é duplicar essa camada sólida e agora eu faço uma rotação nele, deixando ele 90 graus assim, ó, para cima. Tá? Eu já vou te explicar o porquê desse fundamento de 90 graus. Ó. Ele está 90 graus e está voando corretamente como eu queria. Eu vou tirar, eu vou apagar a camada de baixo, que é o sólido deitado, e vou deixar esse aqui. Só que eu vou tirar a visualização dele para melhorar a minha posição. Agora, vamos criar um texto qualquer aqui, ó. Texto, e vou escrever assim, ó. Track, maiúsculo, track, câmera. Tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho do nosso texto. E vou deixar ele também black. Beleza? Seleciona a camadinha do texto que você acabou de criar, ativa esse box, que é o que vai fazer ele se tornar um objeto 3D, ele vai entender a cena 3D. Olha lá. E agora, se você clicar neste caracolzinho aqui, Parent, e arrastar para o Track Solid que a gente criou, ele vai fazer um movimento. Ó. Ele está vindo lá, mas olha o que aconteceu. Em vez de ele estar onde ele deveria estar, ele está lá embaixo na minha cena. Só que eu queria que ele estivesse aqui, onde eu criei o Track Solid, aqui, ó. Olha o Track Solid aqui. Como é que eu vou corrigir isso? O caracol que você arrastou, você vai segurar o Shift, aperta Shift, clica e arrasta para cá. Ó. Pronto, agora ele já veio para a posição que está o Track Solid aqui. Ó. E aquela hora, lembra que eu deitei, que eu levantei o Track Solid? Pois é, se eu deixasse ele deitado, o texto viria deitado. Ó, o texto viria assim, e não como veio agora, que da forma correta. Por isso, eu levanto 90 graus o sólido que eu criei. Agora eu posso aumentar o meu texto aqui para o tamanho que eu quiser na minha cena. E olha só. Agora nós já temos um traqueamento quase perfeito. Agora veja bem, ó, baseado nesta imagem, ele tem um mapeamento muito longo do seu voo aqui do drone. Tá? Vou diminuir a qualidade para ficar um pouquinho mais rápido. E o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é duplica essa camada do texto que você criou primeiro e vamos puxar ele aqui para frente. Agora você pode colocar assim, ó, voo livre, por exemplo, e deixa grandão assim. Vamos posicionar para o drone passar. Agora olha que legal, se você vier e elaborar certinho onde ele vai passar, você pode fazer esse efeito que faz parecer que ele está realmente passando entre a palavra. Olha que legal, voo livre. Passou ali na frestinha, agora o drone desceu. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu posso subir o meu texto, vamos colocar assim, ó, para o drone passar por dentro. Ó. E agora eu vou mudar um pouquinho a posição dele. Dentro do C, dentro desse C aqui, ó, porque senão vai ficar atrás da árvore, lembra? E ó, passou por dentro. Vamos fazer até melhor. Vou colocar assim, ó, voo. Vamos passar por dentro do O. Aí você vai mudando a posição até encontrar a hora que ele realmente passa por dentro. Ó, aqui passou por dentro. Voo. Duplica a camada, puxa para trás. Ó. Vamos levar ela lá para trás, segurando essa arestinha, essa setinha azul, que é que faz o movimento. Vamos escrever aqui, ó, livre. Aqui eu quero que passe por dentro da letra E. Ó. Vamos mudar a posição um pouquinho. Não passou, vou arrastar um pouquinho para a esquerda aqui, ó. Agora foi. Voo livre, track câmera. Isso é muito legal, né? Ó. Agora repare que está um muito em cima do outro. Vamos mudar as posições aqui, ó. Track câmera, essa camadinha aqui, eu vou puxar ele lá para baixo. Vou deixar ele lá, ó. Aqui. O livre, eu vou descer ele mais para distanciar também. Deixa eu ver se vai passar aqui por dentro. Aqui vai, deixa eu ver. Isso. E o voo. O voo vou até puxar um pouquinho mais para frente aqui. Voo livre.
Track câmera, agora o track câmera nós vamos puxar ele pro lado para passar dentro do C também. Aqui não tem mais o que falar não, qualquer coisa que eu falar a partir daqui é conversa fiada, mas veja como é que ficou tudo bem traqueado, o movimento, o balanço certinho do drone, a gente passa por dentro da letra, tudo perfeito. Agora você reparou que ali atrás tem uns robôs, vamos deixar o drone chegar perto do robô para vocês verem, ó. O mesmo fundamento para traquear as palavras eu também utilizei para trazer um elemento 3D, vou te mostrar onde eu peguei ele, ó. Eu vim aqui nesse site sketchfab.com, que é geralmente aqui que eu baixo meus 3Ds. Selecionei um 3D, inclusive esse aqui tem uma animação, olha. Baixei, qual arquivo que eu baixei? Eu vim aqui embaixo, download 3D, e esse arquivo, ó, GLB, esse é o arquivo que dá no After Effects. Baixa esse que é mais pesado, que tem a textura mais rica, então ele tem um peso maior, 15 MB. Baixa ele e importa diretamente para o After Effects, não tem conversa. Você arrastou para o After Effects, coloca aqui dentro da cena e o mesmo fundamento para prender o texto você vai utilizar para prender o objeto 3D. E olha aí que bonitão, olha. Quando o drone voar mais, vai passar por baixo da perna ali do robô, ele vai chegar nesse elemento egípcio que também está com texto por baixo. Olha que rica essa cena, ó. Cai a tampa do objeto egípcio e tá vendo esse sombreamento, essa iluminação perfeita? Isso é objeto para uma próxima aula. Se você quer esse conteúdo, comenta aqui embaixo. Jamal, cadê a sombra? Eu quero aprender a colocar o objeto 3D na cena. Se tiver muito comentário, vou trazer esse conteúdo para vocês, tá? E agora você aprendeu a utilizar o traqueamento da forma mais perfeita. Nunca se esqueça, lembre-se do contraste para marcar a sua posição. Se a sua cena é muito clarinha, não tem muito contraste, abre mão da ideia, vai para uma outra ideia, porque não vai dar certo. A chance de dar errado é muito grande. Mas, aqui como você viu, se a gente aplicar pensando nesse fundamento, vai dar tudo certo, o balanço vai ficar ok. Se tiver uma tremedeira, não tem problema, desde que o contraste esteja firme e o After Effects consiga compreender toda essa movimentação. Tenha paciência, tenha arquivo de alta qualidade, arquivos de baixa qualidade que estão ali talvez pixelados, não vão funcionar também, porque o After não vai conseguir compreender esses pixels quebrados, não é isso? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou te pedir de coração para deixar um comentário aqui embaixo, deixar um like, para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Se você quiser esse arquivo aberto, editável, para você trabalhar em cima do que eu já produzi, para você entender ainda mais, aí só fazendo parte do meu time, entrando no meu método After, o link está aqui embaixo, para você fazer parte do meu time de alunos que mais cresce nesse país. Tá? Lá vai estar tudo liberado para download, para vocês baixarem, testarem, avaliarem, fazer mudanças do jeito que vocês quiserem, copiar os presets do jeitinho que vocês acharem melhor. Obrigado pela sua presença, por estar aqui comigo e a gente se vê na próxima aula. Tamo junto!